Está consumado. Assim disse Jesus no alto da cruz, e segundo Dom Futonshim, proclamou a vitória sobre a preguiça. Seja bem-vindo ao canal do Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Me chamo Vinícius e meditaremos com o bispo norte-americano a última frase de Cristo na cruz. Então, fica comigo até o final. Dom Futonshim então começa a dizer que a preguiça é uma doença da vontade que nos leva a negligenciar nossos deveres. E aqui, na nossa aula anterior, nós focamos ali um pouquinho mais na questão espiritual, mas ele vai definir e dizer que a preguiça ela pode ser física, que é uma lentidão ou a própria procrastinação, e ela pode ser espiritual, que é a passividade com caráter e mornidão com as realidades transcendentes. A pessoa que, vou a mim. Tem um fato, né? Aqui na cidade onde a gente mora, em Brasília, a gente gosta muito de brincar. Por favor, entendam a brincadeira, tá? A gente gosta muito no domingo, eu e minha esposa, de irmos à missa logo no primeiro momento, no primeiro horário, porque é como se assim, eu já quero consagrar, se domingo é o dia do Senhor, eu já quero consagrá-lo já nos primeiros minutos do dia. Então, já ir cedo à missa, é uma missa mais tranquila e a gente já tem aquela sensação de que já começamos bem o dia, né? Nós temos vou colocar assim, essa espiritualidade, né? De ir à missa já logo no primeiro momento do dia do domingo. E aí vai passando, às vezes, por uma atividade ou outra que a gente precisa fazer, uma pregação, ou uma missão, ou mesmo questões de família, né? Quando nós temos que deixar a missa para o final do dia, dá aquela sensação assim de que, nossa, mas será que eu estou fazendo algo errado? Não tem nada errado, tá tudo certo, tudo tranquilo, você não está fazendo coisa errada nenhuma indo à missa mais tarde. Mas para mostrar assim, né, no nosso pequeno exemplo aqui, não deixar as coisas para depois. Se você tem algo para fazer e já pode fazer, que o faça. Já faça de forma pronta. Se coloque de forma ativa. E Dom Futonshim, ele vai trazer um exemplo da vida de Cristo, mostrando que Nosso Senhor ele não deixava para depois. Não falava, depois eu rezo, depois eu tomo conta, depois eu dou comida ao povo. Não, era naquela hora, naquele momento. As pessoas precisavam de comida, naquele momento ele se dispunha. As pessoas precisavam de cura, naquele momento ele se dispunha. E aí ele mostra, né, como a laboriosidade, a gente já falou dela algumas vezes aqui, como a laboriosidade estava presente na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostra, olha, com a idade de 12 anos, ele já estava no templo cuidando das coisas do Pai. E quantos de nós, né, não estamos, já temos 35, 40, 50, 60 anos e não estamos cuidando das coisas que nos são dirigidas? A vida de Jesus é um sinal mesmo de contradição, né? É um chamar mesmo a realidade, chamar a virtude por excelência. 12 anos estava ali ensinando aos mestres da lei, sentado com eles e falando de forma com autoridade. E Dom Futonshim analisando ali a infância de Jesus, falando quantas vezes ele não deve ter ajudado São José ali na carpintaria, aprendeu ali cedo o ofício de carpinteiro com esse querido pai nutrício, esse pai adotivo. Veja, ele vai então nos direcionar, Dom Futonshim vai nos direcionar a esta passagem que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Olha que coisa!
o Senhor, Ele vai sempre movimentar o nosso coração para que nós façamos aquilo que é preciso. Um cristão, um verdadeiro cristão, um novo Cristo, né? A palavra cristão, quando nós falamos eu sou cristão, eu sou católico, especialmente quando eu falo eu sou cristão, eu preciso entender o que é essa dimensão de cristão. Eu estou querendo dizer, eu assumo que Cristo viva em mim. Eu assumo na minha carne que Cristo vive em mim. Ser cristão é isso, assumir na sua carne que Cristo vive em você. Então, é inconcebível nós pensarmos como autênticos cristãos que nós deixamos as coisas que temos que fazer. Eu sei que, por vezes, existe dentro de nós uma luta, uma batalha interior. Eu falo, né, falo essas coisas, falo desses pecados capitais para vocês, estou imune, né? Porque eu falei sobre os pecados, então eu estou imune. Não, meus queridos, esse curso, ele foi um grande presente que Deus deu para mim, a começar em mim, quanto me fez refletir em coisas que eu olhava e falava, sério ainda? Né? Já tenho aí de caminhada de igreja, posso colocar uma caminhada mais firme, 16 anos. E eu olho, né, esses dias atrás eu tive a graça de ir a uma confissão, eu comentei isso com a minha esposa, né? Olha o nível de amizade que a gente está chegando aqui, né? E a gente é amigo, se ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, né? Por favor, né? Amigo, faz essa aí pra gente, né? Se inscreve aí no canal. Mas eu partilhava com ela, confessando ali meus pecados, e o padre começou a falar coisas assim que eram, de certa forma, óbvias, né? Coisas elementares na fé. E no primeiro momento eu fiquei assim, ofendido. Ah, bonitão aqui, ficou ofendido, ficou... Peraí, é sério, né? Ele tá achando que tá falando com um neófilo, um pagãozinho, né? E lá dentro, né, falando assim, aquela musiquinha, né? Vermezinho, pecador. Veio com tudo, né? E eu, opa, olha aí, ó. Há tanto tempo, né? Seguindo Cristo e ainda com coisas tão banais. E não para um desespero, sabe? Não é para isso, nossa, 18 anos e isso não muda. Às vezes é como diz São Paulo, é um espinho na carne, né? Em mim tem coisas, atos que ainda cometo, que se eu pudesse dar todo o tesouro da terra para não cometer, eu o faria. E eu acredito firmemente que essa disposição, né, esse sentimento já é uma graça que Deus me dá para ter ódio ao pecado. Mas eu preciso ainda melhorar, eu preciso crescer mais. Estou dizendo isso para você, para mostrar que assim, eu não gosto muito daquela coisa de que você olha um influenciador ou uma pessoa, um professor e daquela coisa, né, de quase que uma idolatria. Não. Posso te dizer, se tem uma coisa que eu luto é para amar a Deus. É uma coisa que eu sempre brinco, né? Quando eu morrer, eu gostaria que na minha lápide as pessoas escrevessem: este amou a Deus. Eu gostaria de ser conhecido por um homem que tentou, aos trancos e barrancos, amar a Deus. Vinícius, o que isso tem a ver com o pecado, né? É um ódio à sua pessoa? Não, muito pelo contrário. É para mostrar para você que não importa o teu tempo de caminhada, você vai sempre ter algo a fazer. Vai ter sempre algo para você trabalhar. E você não pode paralisar. Você não pode se tornar estático, onde já alcancei tudo. Não. Né? Vigia. Tem um livro que eu quero sugerir a vocês, eu esqueci o nome do autor, mas me veio agora. Né? A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Ele é baseado em alguns escritos de São Francisco de Sales. Mas é um livro belíssimo que vai te ajudar a
entender este movimento, né, a lidar, não se surpreender com as suas faltas, mas também não aceitá-las. E é isso que esse curso tem como plano de fundo, te ajudar a isso, a te ajudar a progredir espiritualmente, não ter preguiça. E aqui Dom Tontin vai dizer: ele grita na cruz, em voz forte, a reparação final pela moleza e a canção do triunfo. Está consumado. No alto da cruz, depois de que ele despojou-se de suas vestes, depois que ele disse ao bom ladrão, depois que ele disse ao bom ladrão que o aguardava no céu, depois que ele disse, mãe, ele entregou a sua mãe a João, e entregando a João, entregou a cada um de nós, há tantas coisas que ele já fez por nós. Não satisfeito, ele diz, está consumado, como dizendo ao Pai, o Senhor me deu uma tarefa, qual era? Dar a vida. Eu assumi livremente essa tarefa, dar a vida em resgate da humanidade. Eu posso dizer, está consumado. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu entreguei. Eu me gastei. Deus não faz um regateio. Jesus não regateia o que ele precisa fazer. Ele faz por profundidade. Ele faz com excelência. Por isso, meus queridos irmãos, aprendamos aqui nessa frase de Cristo na cruz, está consumado, duas lições que Dom Tontin nos chama a atenção. A primeira, estar atento à preguiça espiritual e trabalhar para uma vida completa. O que quer dizer cada uma das duas? A primeira, não podemos pensar a vida espiritual como um anexo da nossa vida. A vida espiritual, ela deve reger a nossa vida. Não podemos deixar para amanhã a luta contra um pecado, não podemos deixar para amanhã um propósito de uma oração, não podemos deixar para amanhã o início da resta de um santo terço. Nós não podemos. Nós precisamos hoje, decida-se hoje a fazer algo. Não estou dizendo para que você assuma infinitos, porque aí você parte de uma tibieza, de uma mornidão para um excesso de tarefas. Você só está virando a moeda. É a mesma coisa. Lembra lá da outra aula que a gente falava. Preguiça é a novidade pela novidade, também faz parte da preguiça. Preguiça é não querer fazer as coisas ou ter essa lentidão, deixar para depois. Faça então esses propósitos de querer viver, de querer crescer na vida espiritual. Posso dar aqui algumas sugestões. Busque um livro de espiritualidade. Faça uma leitura espiritual todo dia ali, tira 5 minutos. Marca no relógio, 5 minutos, começou a ler, deu 5 minutos, Vinícius, mas eu tô animado, para. Leia aqueles 5 minutos, você leu uma frase e aquela frase te marcou, medita aquela frase por 5 minutos. Mas eu não vou acabar o livro nunca. E quem disse que tu tem que acabar esse livro? Esse livro é para ser aquela força, aquela inspiração que às vezes falta para nós, para a nossa oração. Alguém já sentiu essa inspiração, colocou no livro e a gente se coloca à disposição. Então, não podemos ter preguiça espiritual. Nossa, eu queria muito fazer o propósito de ir à missa mais de um dia na semana, além do domingo, mas tira esse mais. Eu quero fazer, eu vou fazer. Por favor, que não é diquinha de coach não, tá? Não, longe de mim. Mas tomar essa decisão. Eu gosto muito quando o Padre Paulo Ricardo, ele fala a seguinte expressão. O cristão, ele tem, eu vou tentar imitá-lo aqui, tá? O cristão, ele tem que ter pegada. Ele tem que ser assim, né? Aquela força. E se a gente olhar a vida dos santos, é isso. É esta pegada, eu vou com tudo, não tem moleza. Quando você vê um São Domingos Sávio que diz
prefiro morrer do que pecar. Uma criança dizer isso. Quando você vê um São José Sánchez del Rio, que diz ali no seu martírio, olha, se você negar Cristo, você pode voltar para sua mãe. Ele, mãe, pai, né? Quem já viu o filme Cristeiro, aconselho a ver, belíssimo. Vai dizer, mãe, pai, eu vos amo, mas que viva Cristo Rei. E ali é assassinado na frente dos pais. Os santos não são homens preguiçosos. As santas não são mulheres procrastinadoras. São mulheres de pegada, de decisão. Santa Teresa d'Ávila, determinada determinação, com força. Vai dizer Dom Tonchim, o céu é uma cidade em uma colina. Daí que não possamos costear até a sua entrada, mas sim temos que escalar até as suas portas. O céu é somente para aqueles que trabalham pelo céu. O céu é somente para aqueles que trabalham para o céu. Vamos eliminar esta ideia de um Deus que, né? Tem uma imagem, né, que rola na internet que Jesus assim, né, fazendo um meu amigão, né? Não. Jesus, ele é nosso verdadeiro amigo, mas ele não prometeu moleza. Quer me seguir? Renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la por causa de mim e do reino, vai ganhá-la. No mundo, vós tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Se o mundo vos odeia, odiou a mim primeiro. São essas as promessas de Cristo. Cristo promete aos seus discípulos uma vida de trabalho, uma vida que rompe com a tibieza, com a assídia, uma vida dedicada por amor a Deus, a servir o próximo e, por amor a Deus, gastar-se nesta terra para alcançar a vida que não passa. No nosso próximo encontro, nosso penúltimo encontro, nós falaremos sobre o pecado do orgulho, que é aí fonte de vários pecados e um pecado perigosíssimo. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha, curta e ative as notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.